vamos lá. Medicamentos hospitalares no SUS, análise das principais listas do país e identificação de lacunas terapêuticas da Rename. A minha linha de pesquisa é política, planejamento, gestão e atenção à saúde no programa de pós-graduação em saúde coletiva. A banca já foi apresentada pelo professor Rafael. O percurso dessa apresentação vai passar pela introdução, falando sobre a assistência farmacêutica como uma política pública, pelos objetivos geral e específicos, pela estrutura do trabalho, capítulos 1 e 2, considerações finais e referências bibliográficas dos slides. A assistência farmacêutica é o conjunto de ações para promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva. O medicamento é um insumo essencial dessa política e tem o objetivo de promover o uso racional do medicamento. A política da assistência farmacêutica começa em 1971 com a CEME, com a Central de Medicamentos, e o modelo, nessa época, de aquisição e distribuição dos medicamentos era centralizado, e o foco era a população carente. Com as políticas institucionalizadas a partir da Constituição de 1988, a assistência farmacêutica ganha o status de política de saúde. Então, na evolução da política, o que muda é que o modelo passa a ser hierarquizado, regionalizado e a oferta, é um pilar do SUS, a oferta passa a ser universal. A partir de 2011, com a criação da Conitec, essa comissão passa a dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de novas tecnologias no SUS. Passa também a ser responsável pelas atualizações da Rename e dos protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas. Medicamentos essenciais. O que são? Quais são os critérios de escolha? O que são listas de medicamentos essenciais? Bom, segundo a Organização Mundial de Saúde, os medicamentos essenciais são aqueles que satisfazem as necessidades prioritárias de cuidado de saúde da população. Quais são os critérios de escolha para um medicamento entrar numa lista de medicamentos essenciais? Eficácia, segurança, conveniência, qualidade e custo-benefício. As listas de medicamentos essenciais devem ser elaboradas com critérios embasados em evidências científicas. Os estudos demonstram que, quando essas listas são bem criadas, o padrão das prescrições médicas e dos indicadores de saúde é elevado. Bom, essa figura é para mostrar o encadeamento das políticas no SUS. A Política Nacional de Medicamentos está dentro da Política Nacional de Assistência Farmacêutica, que está dentro da Política Nacional de Saúde. Todas essas políticas estão inseridas no SUS e a Conitec, como a gente falou ali no histórico, é a responsável pela atualização da Rename, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, e dos protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas que são elaborados pelo SUS. Dentro da Rename, a gente tem ainda o Formulário Terapêutico Nacional, que é um guia de acesso fácil a informações científicas sobre os medicamentos que constam da Rename. Uma vez que todas essas políticas estão inseridas dentro do SUS, a gente espera que haja minimamente um compasso entre a indicação pelos protocolos do sistema e a oferta do SUS dos medicamentos. Inclusive, eu quero que vocês peguem o gancho dessa figura passada, voltei na figura, sobre essa harmonia que tem que haver entre as políticas de indicação e oferta dentro do SUS. A assistência farmacêutica se divide em assistência ambulatorial, com os blocos de financiamento pelo componente estratégico de assistência farmacêutica, o básico e o especializado, e a assistência farmacêutica hospitalar. A gestão dos hospitais no SUS pode ser feita pelo município, pelo estado, ou aqui no caso pelo Distrito Federal, ou pode ter gestão federal.
Não é o foco do meu estudo, mas muita oferta de leitos SUS também pelos hospitais filantrópicos. Eu não citei aqui porque não faz parte desse estudo. Assistência farmacêutica hospitalar. Bom, na assistência farmacêutica hospitalar, a gente tem o ressarcimento por blocos. A gente tem a assistência, a autorização de internação hospitalar, que são as AIHs, a autorização de procedimento ambulatorial de alta complexidade, que são as APACs, e a gente tem o sistema de gerenciamento da tabela de procedimentos do SUS. A Rename só contempla os medicamentos financiados por AIH ou por APAC. Os demais estão descritos dentro do SIGTAP e são financiados nos blocos da atenção média e de alta complexidade ambulatorial hospitalar. Uma vez que os medicamentos que são contemplados por AIH e por APAC são financiados em blocos de procedimento, são considerados todos os gastos do hospital. Com os procedimentos são tabelados, então o hospital é ressarcido pelo procedimento completo, pela equipe médica, pelos medicamentos, pelo material que é utilizado. O valor do medicamento não é discriminado à parte. Esses medicamentos não ficam relacionados nominalmente na Rename, no anexo hospitalar da seção de medicamentos de hospital da Rename. Ok? Em uma tempestade de ideia, as palavras que devem remeter à Rename são necessidades prioritárias, uso racional, medicamento apropriado, lista de medicamentos essenciais, custo-efetividade, critérios baseados em evidência, qualidade das prescrições médicas, e ganho econômico. A Rename deve ser adotada como um documento de referência para as listas de medicamentos essenciais dos estados e dos municípios. Saindo do contexto macro, que são as políticas de saúde, e vindo para o ambiente micro, que são os hospitais do SUS, a gente tem a seleção dos medicamentos ofertados pelo SUS dentro da unidade hospitalar, precisaria passar pela Comissão de Farmácia e Terapêutica, que é a equipe multidisciplinar dentro do hospital, que está apta a gerir o acompanhamento da inclusão de medicamentos e os indicadores de saúde com essas inclusões. A seleção também deveria ser baseada na Rename, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, e nas diretrizes do SUS. Tudo isso deve focar a seleção racional de medicamentos para o uso dentro do hospital. Então, mais uma vez, a indicação e a oferta dentro do SUS devem ter uma harmonia. Esse gancho eu continuo pedindo para vocês puxarem. No entanto, o atual cenário brasileiro é o seguinte: 10% é a estimativa de presença de CFTs nos hospitais. Dessas, apenas 3,6% têm estimativa de serem efetivas, ou seja, têm reuniões constantes e efetivamente estão responsabilizadas pelas inclusões dentro do hospital. A RESME ou REME e REMUME, que são as relações de medicamentos essenciais, nos estados e nos municípios, são divergentes da Rename. A Rename é desconhecida por uma grande parcela dos gestores em saúde. As inclusões hospitalares, em vez de serem baseadas em critérios para uso racional, acabam sendo baseadas apenas na demanda do hospital. E programas de assistência focal, de assistência farmacêutica focal, como, por exemplo, o Programa de Saúde da Mulher, acabam também de fora da Rename. Objetivos do trabalho. O objetivo geral é analisar o perfil dos medicamentos selecionados nos maiores hospitais do SUS, de cada estado, e prescrutar o uso da Rename como objeto norteador. Os objetivos específicos são descrever o perfil dos medicamentos padronizados nos maiores hospitais do SUS e identificar as lacunas de medicamentos essenciais de uso hospitalar na Rename.
O trabalho foi estruturado em 2 capítulos. No capítulo 1, a gente vai falar sobre o perfil dos medicamentos padronizados nos maiores hospitais do SUS. E no capítulo 2, a gente vai falar sobre as lacunas dos medicamentos de uso hospitalar na Rename. Os 2 capítulos vão ser estruturados em 2 artigos que vão ser submetidos a revistas científicas. Capítulo 1. Perfil dos medicamentos selecionados nos maiores hospitais públicos brasileiros. Quais os critérios de seleção seguem os hospitais do SUS? Métodos. Os hospitais que enviaram as padronizações para a formação da amostra foram elencados através do Cadastro Nacional de Estabelecimentos em Saúde, que é o CNES. Primeiro, a gente procurou os maiores hospitais por número de leitos, por porte, para cada um dos 3 estados, em cada esfera de administração. Então, para cada estado, nós procuramos o maior hospital em número de leitos de administração federal, estadual e municipal. Uma vez que a gente selecionou esses hospitais, a gente categorizou por tipo de atendimento, entre geral e especializado. E depois a gente ainda caracterizou por complexidade de atendimento, considerando apenas o serviço ou atendimento em oncologia. Quando a gente definiu quais os hospitais iam fazer parte e iam enviar as padronizações para a gente compor a amostra, a gente utilizou a Lei de Acesso à Informação para solicitar as amostras desses hospitais. De posse dessas listas, nós compilamos e elaboramos o que a gente vai chamar daqui para frente de amostra. Quando a amostra foi formada, para evitar duplicidades entre medicamentos repetidos de um hospital para o outro, a gente usou a denominação comum brasileira, a DCB, como um critério. A gente também consultou a base de dados da Anvisa para checar a situação de registro dos medicamentos. E para cada item, a gente verificou a presença na Rename, na lista de medicamentos essenciais da Organização Mundial de Saúde e nas diretrizes do Ministério da Saúde. Feita essa primeira análise, a gente passou para uma segunda análise para fazer análise sobre os medicamentos da amostra utilizando o método de classificação anatômico e químico. ATC é a sigla em inglês. Esse é o método que a OMS também usa. Então, categorizando pela ATC, a gente dividiu esses medicamentos por percentual, por classes farmacoterapêuticas, e depois fizemos um ranking da frequência das classes farmacológicas mais padronizadas nos hospitais do SUS. Resultados. Para a gente chegar na amostra, a gente primeiro pensou, vamos pegar os 3 maiores hospitais nas 3 esferas de administração em todos os estados do Brasil, mais o Distrito Federal. Então, nesse momento, 3 hospitais para cada estado, mais o Distrito Federal, a gente teve uma expectativa de colher 80 listas de padronização. Conforme a gente foi andando no estudo, a gente descobriu que 4 estados não tinham hospitais de administração federal e 7 capitais não tinham hospitais de administração municipal. Então, nesse momento, a possibilidade real de padronizações que a gente poderia colher cai para 69. Assim que a gente definiu esses 69 hospitais, a gente usou a LAI para solicitar as listas de padronizações para essas unidades. A gente estava no auge da pandemia, então 22 hospitais respondendo que não tinham condições de enviar as listas de padronização, porque naquele momento as equipes estavam todas focadas em levantamento de dados sobre a pandemia e sobre a Covid. Então, a gente chega no número de padronizações colhidas de 47. Desses que enviaram as padronizações, das 47 padronizações, 94% dos hospitais
têm atendimento do tipo geral e só 6% especializados. Hospitais participantes. Dentre os hospitais que enviaram as listas de padronização, a gente tem 10 de médio porte, 29 de grande porte e 8 de capacidade extra. Dentre os 47 hospitais, 27 têm o serviço ou atendimento em oncologia, ou 57,4% desses hospitais. Medicamentos padronizados. A nossa amostra, então, foi composta por 1.991 medicamentos. Desses, são 805 fármacos. A média geral de medicamentos padronizados por hospital ficou em 403,5. Mas se a gente pegar a média por porte hospitalar, no médio porte, a média de medicamentos padronizados foi de 299,4, nos hospitais de grande porte, 403,8, e nos hospitais de capacidade extra, a média de medicamentos padronizados foi de 496 medicamentos. Na amostra, a gente não computou nem diluentes e nem contrastes radiológicos. Esse gráfico mostra a média de medicamentos padronizados por porte hospitalar e por porte em atendimento com serviço de oncologia. Então, pegamos os hospitais de médio porte e os de médio porte com atendimento em oncologia e assim para cada porte. Então, considerando o número de medicamentos padronizados entre os hospitais com diferença de complexidade, mas do mesmo tamanho, a diferença de medicamentos padronizados é, assim, estatisticamente irrelevante. Situação dos medicamentos da amostra. Então, dos 1.991 medicamentos da amostra, 1.724 têm o registro vigente na Anvisa. Daqui mais um pouquinho eu vou falar sobre esses registros. 688 constam da lista Rename. Só 529 constam da lista de medicamentos essenciais da OMS. 209 medicamentos constam de algum protocolo clínico ou diretriz terapêutica do SUS, sem considerar os medicamentos de oncologia. Considerando só os medicamentos de oncologia, nós temos 189 medicamentos, e desses, 71,9 constam do PCDT de oncologia, do Protocolo Clínico de Diretrizes de Oncologia do próprio Ministério da Saúde. Essa é a tabela da distribuição dos medicamentos por parâmetros de indicação e essencialidade, que é o grupo ATC. No recorte de todos os medicamentos padronizados nos hospitais, a gente tem, então, que o grupo mais padronizado é o de anti-infecciosos para uso sistêmico, seguido do sistema nervoso, aparelho digestivo, cardiovascular e agentes neoplásicos. Uma vez que na amostra de 47 hospitais, só 27 têm atendimento em oncologia, então vale um destaque nesse grupo L aqui. Esse grupo L tem uma importância de destaque, uma vez que eles só são utilizados nos hospitais que têm o serviço de oncologia. A situação de registro na Anvisa. 97,9%, se a gente considerar registros válidos, caducos, isentos ou cancelados, que são aqueles que estão em fase de readequação para um registro que já existia, a gente tem que 97,9% dos medicamentos estão com a situação ok de registro junto à Anvisa. Só 1,6% que não tem registro. Discussão. Como se espera, o número de medicamentos padronizados é proporcional ao número de leitos. O número de medicamentos padronizados também é proporcional à complexidade de atendimento das unidades hospitalares. No entanto, se a gente considerar porte hospitalar, médio, grande capacidade extra, sem oncologia e médio, grande capacidade extra com oncologia, a quantidade de medicamentos padronizadas também é semelhante. O que nos indica que a diferença entre o número de medicamentos padronizados no hospital está muito mais relacionada ao porte do que à especialidade. Só
34,5% dos medicamentos da nossa amostra constam da RENAME. A RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Só 26,6% dos medicamentos constam da lista de medicamentos essenciais da Organização Mundial de Saúde. Se a gente fizer a classificação ATC daqueles medicamentos da amostra só dos que estão fora da RENAME, o desenho dos grupos muda um pouquinho. O sistema nervoso passa a ser o primeiro, o grupo de antineoplásicos já pula para a segunda posição entre os medicamentos mais padronizados e os anti-infecciosos vêm para o terceiro lugar. Conclusão. Poucos medicamentos essenciais estão selecionados nos hospitais do SUS. Existe um alto percentual de medicamentos registrados junto à Anvisa. A distribuição é constante entre os hospitais nas diversas regiões do país. Os grupos ATC mais padronizados nos hospitais são o de anti-infecciosos, os de uso no sistema nervoso, aparelho digestivo, cardiovascular e antineoplásicos. Se a gente considerar só os que estão fora da RENAME, esses grupos se redesenham um pouquinho e o primeiro passa a ser o sistema nervoso e já vem seguido dos antineoplásicos. Um percentual de medicamentos padronizados nos hospitais e constantes da RENAME, da lista da OMS e das diretrizes do Ministério da Saúde estão bem abaixo dos índices esperados. Capítulo 2. Hospitais sem padrão? Lacunas de medicamentos essenciais. Métodos. Da amostra inicial dos medicamentos padronizados nos hospitais, a gente fez um recorte dos medicamentos ausentes da RENAME. Então, a gente segregou e destacou todos os medicamentos essenciais, utilizando como parâmetro a OMS e os guias e diretrizes do próprio Ministério da Saúde. A gente destacou, então, medicamentos ausentes da RENAME e presentes em guias oficiais de medicamentos essenciais. A esse grupo, a gente chamou de lacunas hospitalares. De novo, as lacunas hospitalares são os medicamentos que não estão na RENAME e que estão em guias oficiais de medicamentos essenciais, ou da Organização Mundial de Saúde, ou do próprio Ministério da Saúde. Resultados. Dos 1.991 medicamentos que estavam ausentes da RENAME, dos 1.991 medicamentos, estavam ausentes da RENAME 1.312. Desses 1.312, 299 deles são considerados medicamentos essenciais, ou seja, são aquelas lacunas hospitalares. São aqueles que que estão nos hospitais, não estão na RENAME e estão em outros guias oficiais de medicamentos essenciais. A partir daqui, desse momento, eu só vou tratar agora sobre as lacunas hospitalares, que são esse grupo de 299 medicamentos. Essa figura faz um desenho da situação das lacunas hospitalares. Dos 299 medicamentos que são lacunas, 266 constam da lista essencial da Organização Mundial de Saúde. 58 fazem parte de alguma diretriz do próprio SUS, isso sem considerar os medicamentos de oncologia. Se eu considerar só os medicamentos de oncologia, 101 estão no PCDT de oncologia e 109 são medicamentos de oncologia. A classificação ATC, agora para o recorte das lacunas hospitalares, se assemelha com o recorte geral dos medicamentos padronizados nos hospitais, com a diferença que o grupo de antineoplásicos pula na frente, longe dos outros grupos. O que a gente já podia esperar, uma vez que a RENAME não contempla medicamentos de uso para oncologia na seção de medicamentos hospitalares, que já é bem pequenininha na RENAME. Fazendo um recorte, a gente tem o grupo de antineoplásicos e
imunomoduladores. 91,7% dos antineoplásicos das lacunas constam do protocolo clínico de diretrizes terapêuticas de oncologia do próprio SUS. De novo, a importância do recorte do grupo oncológico. Vários autores justificam a ausência desse grupo porque o tratamento com os medicamentos de oncologia depende do estadiamento da doença. E o financiamento dos medicamentos de oncologia é diferenciado, o que desvincularia, segundo esses autores, a assistência oncológica da assistência farmacêutica. No entanto, os medicamentos de oncologia estão previstos tanto no PCDT do SUS, de oncologia, quanto na lista de medicamentos essenciais da OMS. A ausência desse grupo de oncologia da Rename descaracteriza a relação como uma norteadora de medicamentos essenciais. A gente sabe que a judicialização da saúde acontece com muita frequência. É um dos problemas de gasto no SUS. Mais de 90% dos processos que são impetrados na justiça são contemplados e acabam gerando um comprometimento ainda maior de recursos do SUS. Essas decisões, muitas vezes, são equivocadas quanto às evidências científicas, uma vez que os magistrados não têm um critério, um guia oficial para basear as decisões. Isso acaba também por descaracterizar um dos pilares centrais do SUS, que é o acesso universal aos medicamentos, uma vez que nem todo mundo tem acesso à justiça. Dentre todos os outros grupos, 48 ATC, né? 48,5% constam de algum PCDT do Ministério da Saúde. Se a gente juntar todos os grupos ATC das lacunas hospitalares, 99,7% tem registro na Anvisa. Se a gente fizer um ranking, porque vamos dar nome aos bois, eu estou falando que tem um monte de medicamento que não está contemplado na Rename que fazem parte dos hospitais. Ah, mas será que esses medicamentos não são medicamentos de segunda classe? Será que eles são efetivamente medicamentos essenciais? Então, assim, de cara eu trago o campeão de padronizações, que é o Propofol. A gente fez um ranking na dissertação dos 25 medicamentos mais padronizados. O Propofol, que é o primeiro, está em quase 90% dos hospitais do SUS. Ele é um agente de sedação largamente utilizado e ele é considerado essencial pela Organização Mundial de Saúde. Daí a gente segue com antibióticos de amplo espectro, antibióticos simples, corticosteroides, anticoagulantes e por aí vai. Daí eu peço para vocês fazerem um link com aquele primeiro slide que eu fiz, concatenando as políticas de saúde. Ora, se o próprio Ministério da Saúde, se o próprio SUS indica um grupo X de medicamentos, ele não utiliza, não são os mesmos medicamentos que ele está ofertando nas unidades. Então, a gente tem que a indicação e a oferta dentro do sistema não estão conversando. Isso em se tratando de assistência farmacêutica hospitalar. Aqui eu trouxe um recorte do ranking também dos medicamentos de oncologia. São 109 medicamentos de oncologia. Então, assim, foram mais de 4 páginas de tabela. Eu não conseguiria trazer tudo para os slides. Ainda assim, eu trouxe os que têm mais de 50% de frequência nos hospitais, para dar nome aos bois, para vocês entenderem mais ou menos de que medicamentos a gente está falando. Os medicamentos de oncologia são 91,7% dos medicamentos de oncologia usados nos hospitais estão fora da Rename, 91,7%. Dos 109 medicamentos de oncologia padronizados nos hospitais do SUS que estão fora da Rename, 66 constam da OMS, 99 constam do PCDT do próprio Ministério da Saúde, de oncologia, e a gente só tem 27 hospitais no grupo dos 47 com esse atendimento. Conclusão. Uma vez que as comissões de farmácia e terapêutica
que são as equipes que deveriam fazer a inclusão dos medicamentos e das tecnologias de saúde dentro dos hospitais, usando critérios para o uso racional, embasamento científico. Uma vez que quase não tem hospital com CFT, muito menos com CFTs efetivas. Uma vez que os medicamentos do SUS sofrem constante processo de judicialização e que a gente precisa de uso racional dos medicamentos nas unidades hospitalares, não só para a segurança, como para o custo-benefício, a gente precisaria que a Rename servisse de norte para as padronizações dos hospitais também, além do norte que ela já faz para assistência ambulatorial. Parece que a assistência farmacêutica hospitalar está deixada de lado para a Rename. As lacunas da Rename são muitas as lacunas da Rename quanto aos medicamentos de uso hospitalar, quanto aos medicamentos de uso oncológico, e há uma enorme discrepância entre as padronizações hospitalares, a lista Rename, a lista da OMS e as diretrizes do próprio Ministério da Saúde. Isso provavelmente impacta no uso da Rename como um norte, como um guia para as padronizações hospitalares. Ah, Neisa, mas os hospitais é que não usam a Rename. Bom, como que os hospitais vão utilizar a Rename se a própria Rename quase não tem medicamentos inclusos na seção de uso hospitalar? Considerações finais e perspectivas. De acordo com os diversos autores que a gente estudos que a gente pesquisou para análise desse trabalho de dissertação, a gente percebeu que há uma escassez de dados sobre o uso racional de medicamentos. A gente tentou fazer um retrato das listas nacionais dos medicamentos padronizados nos hospitais e entender o papel da Rename na elaboração dessas listas. Para isso, a gente fez um perfil dos medicamentos padronizados, a gente contemplou, analisou perfil farmacoterapêutico, de acordo com o tipo de atendimento, de acordo com o porte hospitalar, para a gente entender esses medicamentos e essas padronizações. A gente teve a dificuldade na pesquisa do momento da pandemia, uma vez que 22 hospitais se recusaram a enviar as listas de padronização, a gente não conseguiu deixar as listas de padronização proporcional ao número de hospitais por estado brasileiro. Ainda assim, todos os estados brasileiros estão representados no estudo. A gente percebe um claro descompasso entre a Política Nacional de Medicamentos, as diretrizes do SUS, a indicação da Rename e a efetiva oferta do SUS nas unidades hospitalares. Há um descompasso muito grande entre as políticas, e aí eu puxo aquele gancho lá do início. Se está todo mundo dentro do conjunto SUS, por que as políticas não conversam? E a nossa perspectiva, então, é que a Política Nacional de Medicamentos ainda tem um longo caminho a percorrer. A perspectiva de melhora nesse cenário talvez seja mais estudos sobre o uso racional de medicamentos para a gente poder tirar a assistência farmacêutica do papel e colocar ela efetivamente na rotina dos serviços hospitalares. Essas são as referências que eu utilizei para os slides. Muito obrigada. Muito bem.